Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais ou Menos Podcast. E hoje, meu nome é Clara, né? Vou me apresentar. E eu sou a Duda. E hoje a gente vai falar do medo de começar algo novo. Solta a vinheta. Esse é a vinheta? Gente, assim, a gente vai falar desse tema, a gente vai falar desse tema porque medo é uma coisa que Todo mundo tem. todo mundo tem. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu e tal. tenho, você tem. Exatamente. E a gente quis começar falando dessa questão de medo de começar algo porque a gente está começando algo, né? Estamos começando esse podcast. Exatamente. Se você não viu o primeiro episódio, volta aqui que a gente vai começar. Vai contar um pouquinho como isso tudo aqui começou, como foi a ideia, o nome, como surgiu. Mas nesse episódio aqui a gente vai falar desse lado que a gente não contou no outro episódio, que é um pouquinho do medo de começar um projeto totalmente novo, do zero e tudo mais. E eu garanto que você também tem esse medo. Se não tem um pouquinho, sim. Você vai descobrir nesse episódio aqui, já mas vai não revelar. É isso, mas não fica nervoso porque a gente também vai mostrar como Um lado bom. um lado bom disso. A gente dividiu em tópicos, em blocos e em tópicos pra ficar uma conversa bem Mais estruturada, mais centrada. Porque quando a gente conversa, a gente se entende, mas a gente tem noção que vocês talvez não possam entender a nossa conversa. que a gente já tá acostumado do jeito que vocês conversam, mas a gente colocou em tópico certinho. Pra gente conseguir aqui, ó. Nossa, Tem uma colinha cola. tá aqui. Aí a gente vai virar uma pra outra, até porque é uma conversa. Pra gente conversar. E é isso, aí depois vocês conversam com a gente, vai ser muito legal, porque vocês não vão. E o mais legal é que no final vai ter uma interação também de vocês. Exatamente. Isso aqui é maneiro, tá bom? Então, assista até o final ou ouve até o final. Exato. A gente vai virar aqui e vamos começar. Vai, começa você. Cara, o bloco 1, o primeiro tópico que a gente queria falar é, no caso, né, por que as pessoas têm medo? Por que as pessoas sentem esse medo de começar algo novo? Algo novo. E aí a gente separou essas A gente viu coisinhas. 3 posições, né? A gente conversando, assim, debatendo, a gente viu 3 características que causam esse medo nas pessoas. Causam esse medo na gente e a gente acha que é isso que também causa nas pessoas. A gente acredita, né? Senão a gente é normal, mas tudo bem. Exatamente. Só a gente tem Só a gente tem isso. Quer falar do primeiro? Ou eu falo? Eu acho que você pode falar. É porque eu morro de medo disso. Exatamente. Gente, o primeiro tópico, né, é a questão do medo do julgamento. Eu, por exemplo, eu cheguei a comentar com você essa questão da gente começar No podcast. né? Que eu tava com muito medo de dar início a esse projeto, da gente dar início a esse projeto por conta do meu medo de ser julgada pelas pessoas, por começar algo novo. Assim, porque a gente nunca começou, pelo menos eu nunca comecei algo tão assim grande. E você tem até a questão do turismo em ação, inclusive, gente, sigam a página dela. Turismo em Ação. Entendeu? Que é uma página muito legal no Instagram. Exato. Sobre turismo, enfim. E só que assim, Só que eu acho que o podcast ele acaba sendo maior porque tem mais plataformas. Porque lá no Instagram, eu tô só no Instagram do Turismo em Ação. Mas no podcast a gente tem o nosso Instagram, @mais ou menos podcast. A gente tem o YouTube e o Spotify, que são coisas que a gente tem que estar alimentando. Então acho que é um projeto bem maior e que rende mais comentários do que só no porque a Instagram. gente vai falar sobre várias coisas diferentes, né? Tipo, a gente fala sobre vários assuntos, então isso pode realmente gerar algum julgamento das pessoas. Porque quando você tá falando de um assunto específico, de um nicho específico, que você tem o conhecimento, que você estuda aquilo, é uma coisa. Agora aqui a gente tava tendo uma conversa, vai surgir diversas opiniões e tal. Sempre, obviamente, que a gente sempre respeita uma outra. Lógico. E a opinião das outras pessoas também, a gente tem essa base que é o respeito. Mas as pessoas julgam. Sim. É natural as pessoas julgarem. Julgam tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida vai ser julgado, né? Tudo. As pessoas têm essa característica. Não é uma característica que a gente deveria ter, mas a gente sempre tá julgando alguma coisinha. Às vezes sem querer, às vezes. É até automático. Acho que infelizmente é automático do ser humano a gente julgar alguma coisa no outro. É uma característica da nossa carne que a gente sempre luta, né? Mas ou deveria. Ou deveria lutar contra. Até porque a gente não é melhor que ninguém. Pra julgar. Não, e eu acho que a gente tem que passar isso para as pessoas. Tipo assim, não julgue as pessoas. Ainda mais quando elas estão começando uma coisa nova. Isso. Porque ela já tá passando por vários processos difíceis. Exatamente. Começar algo novo dá trabalho. E quando vem esse julgamento, nem todo mundo, por exemplo, você consegue lidar melhor com o julgamento. Sim, sim. Eu não lido
muito bem. Não que eu fico com raiva da pessoa e eu, tipo, xingo a pessoa, Não, mas eu você fico mal. se questiona. Eu me questiono, eu fico, será que eu tô fazendo certo? Meu Deus, será que a culpa é minha? E isso me paralisa, super. Então, às vezes, inclusive, eu já deixei de fazer várias coisas, sabe? Eu deixei de fazer várias coisas, começar várias coisas por medo do que as pessoas podiam falar de você. Exatamente. Não, e tem essa coisa das pessoas falarem, por exemplo, você se sente julgada e isso é ruim pra você. Sim. Até um certo ponto, mas tem pessoas que se sentem tão ruim ao ponto de nem se sentir medo, de ficar mal realmente, de não fazer nada o dia todo porque alguém disse alguma coisa ruim no trabalho dela. Gerar uma coisa mais séria, né? E pode gerar uma coisa mais séria. Então, Sim. eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Se um colega tá começando um projeto novo, você não gostou, fica quieto. Se ele pedir sua opinião, você fala, olha, eu tô com você. Sabe, você dá o seu apoio à pessoa. Ou até, tipo, se você tá vendo que talvez você... Porque, tem cara, outra maneira de ser feito. Existem maneiras da gente querer não julgar, existe maneiras da gente dar nossa opinião. Porque às vezes a gente dá nossa opinião só no intuito de julgar, de julgar aquela pessoa, de diminuir aquela pessoa. Mas não faz sentido. Sei lá, igual quando... se a gente tá fazendo aqui um negócio. Uhum. Se eu tô vendo que... Se um amigo nosso, ele tá vendo o que a gente tá fazendo e ele não tá gostando... Ele, ao invés de falar, pô, não gostei, tá chato, ele pode dar uma opinião, tipo assim, por que você não tenta fazer desse jeito aqui? É isso. Né? É isso. Porque isso vai fazer com que a pessoa, você vai estar fazendo, sabendo falar, né? Não tô falando que a gente precisa passar a mão na cabeça, porque esse amigo tem essa abertura de tipo, olha... Mas eu acho que você não pode fazer um julgamento vazio. Exatamente, porque não faz sentido, você só vai julgar por julgar. A pessoa. Você não pode julgar por julgar. Traz o seu julgamento, sabe? Que julgamento é uma palavra muito pesada. Traz a sua opinião de uma maneira leve, né, amorosa, porque você tá falando com uma pessoa e ela tem precisa, tem sentimentos e tal. Sim. Você fala de uma maneira confortável pra ela ouvir, pra você falar, e de uma maneira que você traga, como é que fala? Um aprendizado, uma coisa nova. Ou um ponto de vista diferente. É isso, exatamente. É um ponto de vista diferente. E não julgando o ponto de vista dela, como se o ponto de vista dela estivesse totalmente errado, mas mostrando o seu uma coisa... certo. Mostrando uma coisa nova que às vezes pode até... Que ela não viu. Exatamente. Que ela não viu. Exatamente. Isso pode ter deixado de lado. Então, olha só, não julgue nas redes sociais. Às vezes... Nem ao vivo. Nem ao vivo. Às vezes um comentário ruim fica na cabeça da pessoa por muito tempo. E ela não vai conseguir começar algo que poderia fazer diferença na vida dela e de outras pessoas. Então... Por exemplo, eu acho que o julgamento, ele não me paralisa, mas quando eu leio, eu repenso algumas coisas. Uhum. E isso pode ter feito eu deixar de fazer algumas coisas. Uhum. Tipo assim, não é que eu vou ligar, não é que aquilo vai ficar na minha cabeça o tempo inteiro, como fica na cabeça de outras pessoas que se importam mais com o julgamento dos outros. Mas eu acho que no primeiro momento, eu acho que eu vou me questionar também, no primeiro momento. Depois eu sei que eu vou repensar e falar, esquece. Mas tipo... Mas aquilo vai fazer alguma diferença. Exatamente. E na hora que diferença negativa. E na hora que eu vou fazer outra coisa pro mesmo projeto, sei lá, estamos aqui no podcast, alguém fala alguma coisa. Eu vou lembrar daquele comentário. Eu vou lembrar do que aconteceu, eu vou lembrar, poxa, talvez eu pudesse não fazer isso e tal. Exatamente. Aí a segunda coisa. A segunda coisa é o medo de dar errado. Eu acho que isso me paralisa mais do que o julgamento das pessoas. Porque o medo de dar errado significa que você não foi capaz na minha cabeça. Entendeu? Não é porque foi um contexto errado, ou porque foi um tempo que fez errado, ou porque outras pessoas afetaram o seu projeto, mas talvez significa mostrar a minha incapacidade para as outras pessoas, as minhas fraquezas das outras pessoas. Joga tudo pra você, né? Exatamente. Eu acho que ainda mais quando é um projeto que outras pessoas estão vendo, né? É isso. Que é como se as pessoas... Você se sente vigiada pelas pessoas, tipo, nossa, todo mundo deve estar... Eu já penso nesse sentido também. Isso. Tipo, cara, todo mundo deve estar pensando que eu sou burra que eu sou incapaz, inútil. Que eu não consegui fazer, que eu não consegui concluir. E às vezes as pessoas nem sabem, mas às vezes você não conseguiu concluir porque surgiu uma coisa nova pra você que é muito, muito melhor, que você considera muito melhor. Sim. Ou que vai ser mais edificante pra você e você deixou o projeto de lado. Não significa que você parou, não significa que você não foi capaz. Mas pras pessoas... vai significar que você não foi capaz de fazer aquele projeto. A verdade é que, assim, é muito difícil, pelo menos pra mim também, essa questão de começar algo novo. Porque, assim, quando a gente tá ali, naquele ponto de início de vou começar alguma coisa, tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, o medo, ele faz com que a gente foque nesse 50% de chance de dar errado. É focar
nas possibilidades negativas. Negativas, exatamente. E além de ter que lidar com essas questões de tipo, nossa, fulano tá olhando e tá vendo que eu errei, é muito difícil, pelo menos pra mim. Eu me olho no espelho e fico assim, cara, você não conseguiu mais uma coisa. Ou você não vai conseguir aquilo. Porque você já não conseguiu outras coisas, então isso você não vai conseguir também. A memória afeta também. A memória de outros processos que foram ruins afeta no esse novo processo. E é tão bizarra essa questão do medo, porque o medo, ele não deixa, ele paralisa mesmo. Ele não deixa a gente nem começar. Uma coisa que assim, a gente já tá imaginando que vai dar errado. E por achar que vai dar errado, a gente prefere nem começar. E às vezes é uma coisa muito boa. É uma coisa boa. E a possibilidade de dar errado é mínima. Exatamente. Mas você focou na coisa ruim por causa do medo. Exatamente. E isso essa questão de você não fazer alguma coisa por medo de dar errado é muito ruim. Eu tenho um exemplo que, assim, a maioria das pessoas já sabe, eu vou falar a questão da faculdade. Que eu saí das faculdades públicas, que eu cursava lá a faculdade pública, e agora eu tô numa faculdade privada. Eu tava com tanto medo de dar errado, sei lá, de não gostar do curso, e tanto medo das pessoas me julgarem, tipo, nossa, você fazia pública e agora você tá na federal e você vai ficar trocando. Não, você fazia pública e agora tá na particular e você demorou tanto pra conseguir que eu quase não comecei. Sabe? Você sabe. E é um negócio que você gosta, que hoje em dia é bom pra você. Exatamente, que eu tô feliz, eu tô gostando do curso e tudo mais. E ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver. E eu quase não comecei, porque eu recebi julgamentos de fazer isso. E você recebe julgamento de pessoas próximas. De pessoas próximas, é o que mais dói, assim. Porque eu se fosse uma pessoa aleatória... Aleatória não doeria tanto. Exatamente. E eu quase não comecei. Eu quase não comecei esse curso novo. E se eu não tivesse começado, provavelmente eu estaria... infeliz ainda. Infeliz e muito arrependida. Então acho que é uma questão que a gente tem que pensar, que é o medo do julgamento e o medo de dar errado. De dar errado, Agora o próximo tópico é sair da zona de conforto. Eu acho que é horrível. Sair da zona de conforto é algo muito desafiador. Muito desafiador. Só que cria coisas boas, né? A saída da zona de conforto. Sim. E o medo de sair da zona de conforto, porque, gente, você tá ali num projeto que você já conhece. Você tá num ambiente de trabalho. Ou trabalhando, ou numa escola, ou você tem que ir pra uma escola nova. Cara, você já tem ali o seu ciclo de amizade. Você já conhece os professores, os métodos de provas, você já conhece tudo. E aí você vai chegar num ambiente totalmente novo que você vai ter que se adaptar, porque ninguém vai se adaptar a você vai ter que se adaptar ao ambiente. Exatamente. E aí não é a escola que vai se adaptar ao seu método de ensino. É você que tem que se adaptar a tudo. Eu acho que para as crianças deve ser meio difícil, por isso que a gente virou amiga. Mas no vídeo passado que vocês vão entender. Verdade. O nosso medo da escola nova, o nosso medo de coisas novas fez com que a gente virasse amiga. Eu acho que isso foi o medo de sair da nossa zona de conforto. Não, e eu penso que assim, a gente normalmente, na nossa vida, a gente se coloca numa zona de conforto. Porque todo mundo gosta de estar confortável. E quem não gosta, né? Exatamente, eu amo. Só que, cara, é literalmente aquilo. Normalmente, na zona de conforto, a gente não aprende coisas novas. Não. Porque a gente tá numa coisa ali que a gente gosta, que tá indo tudo bem. Não te desafia. Não desafia. É igual aquele ditado que, como é que é? Eu nunca vi mar calmo fazer bom marinheiro. Alguma coisa assim, quando a gente... Se a gente não tá em um agito, alguma coisa diferente, a gente normalmente a gente não vai aprender uma coisa nova. É porque, por exemplo, é só pensar, tipo, nas pessoas, nas civilizações mais antigas. Eles precisavam fazer coisas novas pra poder sobreviver. Sim. Se eles não fizessem, eles não iam sobreviver, eles iam morrer. Exatamente. Então, a situação fazia com que eles criassem coisas novas e hoje a gente tem várias inovações. Exatamente. Na pandemia, a Covid que tá aí. A gente teve que fazer várias adaptações, senão a gente não iria sobreviver. A gente não ia conseguir adaptar esse meio. Exatamente. Então, a gente precisava se adaptar às questões novas. E muita gente que não conseguiu se adaptar ainda é porque tinha uma zona de conforto e tá com medo de sair dela. Sim, exatamente. O medo de sair dela também, medo de fazer algo novo, medo de começar online, medo de fazer algo na internet, que dá trabalho, que é mais exaustivo, eu acho, né, do que o presencial. E normalmente sair da zona de conforto dá trabalho. Requer muito da gente, sabe? E não é que a gente é preguiçoso. Não é, porque... Mas é uma disponibilidade emocional. É uma disponibilidade de tudo, de tempo, emocional, espiritual. É uma disponibilidade assim, física. É uma disponibilidade que você precisa ter, focar naquilo e que às vezes você não vai querer.
E aí junta com tudo, você não sabe se vai dar certo, você tem medo de ser julgado, por isso que a gente... Por isso que paralisa. Juntou todos os medos e juntou tudo. Em tudo e a gente paralisa. A gente fica assim, cara, pensando em todas as possibilidades, melhor não começar. Melhor, não vai dar bom. E cara, de verdade, eu acho que existem muitas coisas boas vindo de sair da zona de conforto. Tipo, eu não tô falando que é ruim estar na zona de conforto, só que o problema é querer estar nela ali pra sempre. Eu acho que quando a gente tem essa coragem de, cara, eu vou fazer uma coisa nova, eu vou começar aquilo ali, eu vou sair da minha zona de conforto, é muito bom. A gente aprende coisas novas, a gente passa por experiências novas, entendeu? Por exemplo, a gente tá aqui focado no podcast. A gente tira um dia da semana, pra focar no podcast. Sim. A gente tira esse dia da semana. Totalmente. Exatamente. É um dia que a gente fica aqui focada nisso. Fora as outras coisas que a gente faz ao longo da semana que também são resultado pro podcast. Exatamente. Fora isso. Sendo que a gente tem outras coisas da nossa vida e tal. E um podcast gera o medo o quê? O medo do julgamento. Sim. Que a gente vai postar isso aqui online, todo mundo vai ver. Gera o medo de julgamento. Então sejam legais. Muito, estou Gera o medo de dar errado, do projeto não seguir pra frente, de não ter seguidores, de não ter interação, que é o mais importante. Sim. De não... E aí também vem o medo do quê? De sair da nossa zona de conforto, da gente ter que falar, por exemplo, as nossas conversas ficam entre a gente. Mas agora as nossas conversas vão estar compartilhadas. Exatamente. E aí esse medo de magoar alguém. Será que vale a pena? Será que vale a pena nos expor tanto assim e tal? E aí tem todo esse medo. Eu acho que então foram esses 3 pontos que a gente quis frisar assim, e porque separar. as pessoas têm medo. Porque eu acho que é uma coisa que acontece. Como esse medo surge? Eu acho que acontece com a maioria das pessoas, assim, num geral, né? Uma coisa mais genérica. Vamos pro 3 agora. Vamos, nosso terceiro bloco, né? Em relação a o que o medo ele pode gerar. Só que a gente quer trazer uma parte boa e uma parte ruim, né? A gente fazer um jabá do nosso slogan que equilibra tudo, né? Equilibra tudo. A gente quer mostrar que o medo, ele é negativo, mas se a gente olhar com bons olhos, de uma maneira equilibrada, ele também é positivo. Da gente saber equilibrar esse medo, de não ter o excesso desse medo não paralisar a gente. Exatamente. A gente tem que lembrar o que ele pode trazer de bom também. E a gente separou aqui o ruim e o bom. A gente fala primeiro do ruim? Tá. Melhor. Então, o medo em excesso, ele pode gerar ansiedade. Muita. E isso é, assim, uma coisa que está muito presente na sociedade hoje em dia. E as pessoas sofrem muito com isso. E não tô falando daquela ansiedade boazinha que você tem antes, sei lá, de viajar, de uma ansiedade que você tem algo de... Uma ansiedade legal, de estar animado de estar animado, aquela ansiedade do seu aniversário, ansiedade boazinha. Tô falando da ansiedade que te deixa pra baixo, que te deixa mal, que te adoece. Tô falando da ansiedade que não te deixa comer, que não te deixa fazer nada, que te paralisa totalmente, que não te deixa sair da cama. E a sociedade vai o quê? Vai gerar fracasso pro seu projeto. Eu acho que gera o fracasso, porque você fica tão ansioso com aquilo que é mais fácil você desistir. Eu sou super assim, eu já tenho tantos problemas na minha cabeça, já tenho tanta coisa pra que eu vou criar mais? Pra que eu vou começar uma coisa nova, pra me dar ansiedade? Não sei se, aí já volta aquele negócio, não sei se vai dar certo, então melhor acabar por aí, né? Ou, tipo, se às vezes a gente é meio que obrigado a começar uma coisa nova. Sei lá, às vezes a gente tem, igual todo período de faculdade a gente começa coisas novas, a gente tá sendo obrigado, se a gente quer ser realmente obrigado. E aí se a gente já tá lá com aquela ansiedade de pode não dar certo, eu posso não passar nessa matéria, a gente já pode se ferrar ali, tipo, tirando pra baixo, essas coisas assim, né, então. E aí também tem o ponto da frustração. Sim. Que a gente às vezes tem experiências ruins com projetos anteriores que a gente já começou. E aí transfere essa frustração para um projeto que nem começou ainda. Sim, eu acho, minha opinião, eu acho que essa questão do medo é a pior coisa que o medo traz, é a frustração. É a frustração. E você não se sentir capaz de fazer algo novo de novo. Por ter errado, exatamente. Eu acho que a questão da frustração é porque a gente coloca uma expectativa tão grande. Lógico, é porque é uma coisa que a gente tá animado pra começar. A gente deve ser legal. Exatamente. A gente não começa as coisas, muitas coisas achando que é ruim. A gente vai começar... A gente não quer começar nada ruim na nossa vida. Lógico, tem aquelas coisas que a gente é obrigado, mas que mesmo assim é uma coisa que a gente gosta. Ou vai ser bom pra gente de alguma maneira. Ou é igual a gente tá fazendo aqui a questão do podcast. Oi, gente, voltamos depois de problemas técnicos aqui, por falta de tempo da Clara de carregar a câmera. Mas tudo bem, vamos voltar aqui a falar desse processo de medo, de algo novo.
E falando da frustração. Da frustração, que eu acho que, como eu estava dizendo, né? Eu acho que eu estava dizendo isso. Que a gente coloca tanta expectativa nisso de começar algo novo, né? A gente não começa nada à toa, achando que, como você disse, que vai dar errado e tal. Ou a gente não começa nada que vai ser ruim pra gente. A gente acha que vai ser ruim, exatamente. Que a gente coloca tanta expectativa que a gente fica com medo de se frustrar. Até mesmo a questão da faculdade, que você falou de começar um período novo, Sim. A gente sabe que às vezes vai ser chato, vai ser difícil, mas a gente sabe que aquilo ali tem um objetivo. Tem um objetivo maior, exatamente. Pode ser chato naquele momento, mas em algum momento vai fazer sentido. E vai ser bom pra você. Exatamente. E, cara, é muito frustrante. E é ruim, é uma coisa que a gente tem até que se atentar. A gente não tem controle das coisas que vão acontecer. Então a gente não pode achar que já sabe já vai ser tudo, ruim. que já vai ser ruim, porque isso vai dar muita frustração. Exato. A gente tem que, obviamente, colocar uma expectativa, mas uma expectativa equilibrada, de tipo, porque cara, senão vai gerar o quê? O próximo tópico, o excesso de cobrança. Excesso de cobrança. A gente começa a querer se cobrar, que seja tudo perfeito. E que, gente, é isso que eu tava falando com a Duda, respeite o seu processo. Não precisa ser tudo perfeito, nem tudo vai sair perfeito. Eu tenho até uma frase da Nina Secrets que eu gosto bastante, não sei se é dela, antes feito do que perfeito. Mas, tipo assim, não é que você vai fazer tudo de qualquer jeito, mas você vai fazer. Você vai fazer aquilo e ninguém na vida nunca vai atingir um nível de perfeição. Até porque a gente não tem como. Não tem como a gente atingir um jeito de perfeição em qualquer coisa que a gente faça na nossa vida. É claro que você vai trabalhar duro, é claro que você vai fazer metas e atingir processos e tal, e fazer várias coisas, mas você não vai sair perfeito, não vai sair do jeito que você planejou, às vezes vai ser até melhor do jeito que você planejou. E é bom a gente considerar que toda vez que a gente começa alguma coisa, mesmo que seja um projeto nosso, vai contar com a interferência de outras pessoas. Porque já vai ter cobrança externa. Pra que você vai se cobrar tanto? Exatamente. Se cobra, mas de uma maneira equilibrada. Tipo, uma cobrança, tipo, eu tô me cobrando só pra poder fazer uma coisa direita. Mas não... Planejou seu dia, você vai colocar 1000 coisas que você sabe que não vai fazer? Não vai conseguir, exatamente. E isso só vai te gerar frustração no final do dia. Exatamente. É isso. E agora vamos falar de algo positivo que o medo pode causar pra gente. Algo positivo. Existe. A gente separou. Existe? É difícil, mas existe. A gente separou alguns aqui pra conversar com vocês. Sim. E aí a primeira coisa é a cautela nas atitudes. Sim. O que é isso? Ter cautela nas atitudes, pode falar. Não, é porque... Vocês param pra pensar, quando a gente tem o medo, ele é literalmente aquela coisa da gente ter medo de alguma coisa dar errado. Então, a cautela nas atitudes é a gente saber, assim, eu tô com medo, então eu sei que pode dar alguma coisa errada. Então, eu não vou com muita sede ao pote. Eu vou me resguardar em alguns momentos. Exatamente. O medo, ele não vai deixar você ir de uma maneira louca. Tipo assim, sem medir. Não, tem que fazer isso antes. Exatamente. Ele não vai deixar você ir sem medir as suas atitudes, sabe? O medo, sem planejar. Ele pode te ajudar a pensar, olha, isso pode dar errado. Então, pra não dar errado, por esse meu medo de dar errado, eu tenho que medir o que eu consigo. Porque tem coisas que a gente realmente não consegue, mas tem coisas que a gente consegue ter o controle. E tudo bem. A gente vai aprender em algum momento, enfim. Esse medo, ele vai fazer com que a gente tente controlar certas coisas. Controlar no máximo que a gente pode. No máximo que a gente pode, lógico, que está ao nosso alcance. Então, eu acredito que o medo, ele é bom nisso. É igual uma viagem. Você planeja. Sim. Mas não quer dizer que vai sair de acordo com o que você planejou. Mas você, pelo seu medo de algo dar ruim, de você perder dinheiro, de você perder seu tempo, de você se machucar, isso vai fazer com que você planeje a viagem de uma forma boa, mas se não der certo, você já tem ali um plano reserva, um plano B e tal. O medo faz isso, faz a gente ter cautela aí nessas decisões. E a gente às vezes nem percebe que é o medo que tá fazendo isso, mas essa questão que você falou, por exemplo, às vezes você vai para um outro país e você tem medo de se machucar, você sabe que é uma possibilidade de você se machucar. Seguro viagem. Então você faz um seguro viagem justamente para caso isso aconteça, você ter Você se planejou. Você vai conseguir resolver isso, sabe? É o medo que faz isso, é aquela nossa insegurança de, isso pode acontecer, então eu vou fazer isso. Caso você fosse totalmente, assim, desequilibrado nesse sentido mesmo e você não ia pensar nisso. Exatamente. A próxima coisa é mostrar que o projeto tem significância. Quando você tem medo de algo dar errado ou de alguma coisa não der tão certo, você sabe que é importante pra você. Você sabe que aquele projeto tem uma significância grande pra você. Mas foca assim, gente. Tem significância pra mim ou é importante para as outras pessoas? Eu acho que é importante a gente falar disso. Porque
ele é significante pra mim ou é pra mostrar pra outras pessoas que eu sou importante, que eu sou capaz de fazer alguma coisa? Que eu faço alguma coisa. Que eu faço alguma coisa. Não, se esse projeto é importante pra mim, eu vou ter medo dele dar errado. Por ter medo dele dar errado, eu vou ter cautela e planejar os processos com consciência. Essa consciência que eu tô falando é aquilo. Você saber o que você pode fazer durante o dia, você não exigir demais de você, não ter esse excesso de cobrança. Sim, é um ciclo, né? É um Se vocês ciclo. pararem pra ver tudo que a gente tá falando aqui, acho que foi até sem querer mesmo. Eles tudo se se liga. correspondem. Tudo se liga. Eles se correspondem. Essa questão, até porque a gente não se preocupa em dar errado uma coisa que a gente não tá nem aí. Se for uma coisa que não é importante pra gente, se der errado, a gente vai ser improviso, a gente vai. Exatamente. Agora, quando é uma coisa importante, a gente se preocupa. Então, o medo, ele te mostra, pô, se eu tô com medo é porque é importante. Se é importante, então talvez eu realmente É igual a pessoa que a gente ama, a gente não tem medo dela se machucar. Exato. Então, a gente vai proteger, vai fazer de tudo pra proteger. É claro que não vai estar tudo ao nosso controle, mas a gente vai planejar métodos de proteger aquela pessoa. Sim, exatamente. E uma coisa que eu acabei de pensar isso. Quando a gente tem medo é porque a gente sabe que é importante. E se a gente sabe, a gente tá vendo que, pô, se eu tô com medo porque eu sei que é importante, então talvez eu tenho que realmente começar isso. É importante que fazer. Então eu tenho que vencer esse medo e realmente O medo de começar início. algo novo, eu tenho que vencer ele pra poder ter coisas importantes pra mim na minha vida. Exatamente. Então isso é Faz uma coisa sentido boa. pra mim. Isso é uma coisa boa. Exatamente. E aí a gente fechou esse bloco. Fechamos esse bloco. E aí agora o penúltimo bloco a gente queria falar basicamente o porquê que a gente não tem que ter medo. É uma coisa bem simples assim, mas por que a gente, na verdade, não é porque a gente não tem que ter medo, é porque a gente não pode deixar o medo vencer a gente, impedir a gente de fazer alguma coisa. E aí tem vários processos que o medo é bom, né? Ele pode ajudar a gente a aprender coisas novas. Ele ajuda a gente a sair da nossa zona de conforto, como a gente falou antes. E aí a gente aprende o que é novo, aprende situações novas, aprende habilidades que antes a gente não tinha. Conhece pessoas novas, cria novos laços, cria novos relacionamentos. Exatamente. E isso é uma coisa que projetos novos trazem pra gente. Então não fiquem com medo, assim, fiquem com medo, mas não deixem ele tomar vencer vocês, porque normalmente quando a gente começa algo novo, a gente aprende coisas novas e que elas vão estar com a gente, a gente vai levar pro resto da vida, então isso é muito positivo. Vai nos trazer felicidade. Sim. Porque esse é um projeto que a gente falou que é importante pra gente, vai nos deixar feliz ter aquilo, vai nos deixar feliz fazer aquilo acontecer. Vai dar capacidade pra gente pensar, tipo, nossa, eu consegui fazer isso. Eu tive a coragem. De ir lá meter as caras, estudar, fazer e acontecer, trabalhar pra que esse projeto hoje exista. É basicamente o que a gente tá fazendo aqui, né? Exatamente. Porque, assim, a gente tem todos esses lados negativos do medo e tal, mas a gente se diverte fazendo isso. Exatamente, a gente se diverte, a gente é feliz fazendo isso. A gente aprende coisas novas. A gente acha que, óbvio que é uma obrigação nossa, a gente entende como uma obrigação. Até porque é algo que a gente tá se preocupando e a gente realmente quer que dê certo. Mas ao mesmo tempo é algo que deixa a gente leve, divertido, a gente conversa, faz tudo. E não é algo, por exemplo, que a gente vai falar, meu Deus, a gente tem que fazer isso desesperadamente. Sim, como se fosse algo peso, pesado, né? Não é um peso pra gente, é algo leve. Exatamente. E traz ânimo pra continuar todos os dias. A gente acorda pensando o que a gente pode fazer de novo, o que a gente pode falar no podcast. E aí, por exemplo, o empresário, ele vai pensar que jogada de marketing eu tenho que ter agora. Exatamente. Então, isso ajuda a gente a se mover durante o dia, isso dá um sentido melhor pro nosso dia, eu acho, um projeto novo. E eu acho que encarar a vida sempre começando novos projetos. Pode ser projetos pequenos, sei lá, leitura de um livro que você achou que nunca iria ler, ou um projeto que você estava morto lá atrás, mas que você ainda tem aquilo no seu coração e quer fazer e agora tem a oportunidade. Não, isso que você falou é muito importante. Tipo, às vezes a gente acha que iniciar uma coisa nova é algo muito grande, igual a gente tá iniciando esse podcast. Mas, cara, tem coisas pequenas que começar algo novo e às vezes a gente nem consegue fazer as coisas pequenas porque a gente é paralisada, a gente tem medo. Então isso todos os dias. Por exemplo, eu vou até falar de um agora, eu tava lembrando do podcast lá da live do Jesus Cop que eu falei, e ele tava falando como começar a ler a Bíblia. Isso é desafio pra muitas pessoas. Sim. Como começar e tal, e as pessoas não têm esse... Mas por quê? Eles têm medo. Sim. De começar algo novo, medo de que não vai conseguir ler tudo, medo que vai se frustrar, medo de encarar uma realidade que não gostaria. E aí... Esse é o ponto, que o medo ele te paralisa, a gente não pode deixar isso acontecer, a gente tem que ter um medo equilibrado. Sim. Equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo, entender que tem os lados bons e tem os lados ruins e é isso. Aí agora a gente vai entrar a gente já tá finalizando, a gente já falou pra caramba. Muito. A nossa editora tá ali
Preocupadíssima por a gente. Mas a gente, eu fiz no meu Instagram uma enquete perguntando se as pessoas têm medo de começar algo novo e a maioria disse que tem. E eu perguntei qual é o motivo, né, desse medo que elas sentem. E aí aqui tem a zona de conforto, que a gente já falou. Falta de confiança é uma coisa... A gente não vai falar o nome das pessoas, tá? Porque a gente nem perguntou se podia falar, então a gente não vai falar. Até porque, nesse momento, nosso projeto ainda é um segredo, então não tem nem como falar. Exatamente. Faltam 2 semanas pra ser lançado agora. O medo de ter perdido tempo caso dê errado. Essa coisa de perder tempo, eu até tava falando com a Nuda. Gente, a gente nunca perde tempo se a gente tá trabalhando, estudando, pra que algo dê certo. Sim. A gente sempre vai aprender alguma coisa. Mesmo que no final não dê certo e tal, o seu projeto não conclua ou não conclua da maneira que você queira. Mas alguma coisa ali naquele processo você aprendeu. A gente tem que aprender a olhar para os processos como se fosse algo bom, sabe? A gente só olha para o objetivo final, mas o processo é muito importante, porque na maioria das vezes a gente aprende mais nos processos do que no final mesmo, né? Cada checklist que você dá ali no seu processozinho para conseguir o resultado final é uma vitória e você tem que comemorar isso. Exatamente. Aqui também colocaram muito a questão de medo de investir em algo que pessoal que não dê certo. Que foi a primeira coisa que a gente falou também. Cara, às vezes pode não dar certo, às vezes pode dar certo. Só que aí que tá, a gente só vai saber se a gente tentar. Entendeu? E vai que dá certo, vai que dá muito certo. Tipo, você muda vidas, você muda a sua vida. A vida das pessoas que estão com você. Exatamente. E, cara, a gente também tem que entender que isso de não dar certo é muito relativo. Porque pode não ter dado certo da maneira como a gente queria, mas pode dar certo de outra maneira, sabe? Mesmo você pode estar ajudando pessoas que você nem pensa, que você nem imaginaria. Exatamente. De começar a planejar algo e não terminar. Essa coisa de começar e não terminar é algo muito importante. Terminar o quê? O projeto todo, o projeto em si. Mas, tipo, terminar e chegar naquele seu objetivo final. Mas é aquela coisa dos processos. Você conseguiu fazer alguma coisa interessante. Às vezes você aprendeu a mexer num programa durante isso. Às vezes você aprendeu uma língua nova. Ou às vezes você aprendeu algo novo. Sei lá, se você está pensando em se mudar para um país novo, aí você vai lá aprender a língua dele. Não se mudou. Tá? Mas você aprendeu. Você aprendeu uma língua nova. E também é bom a gente se atentar aqui, por que você não conseguiu terminar? Assim, foi porque você se frustrou, porque você ficou com medo, porque você ficou com preguiça. É importante também a gente se questionar isso e entender, poxa, por que eu não terminei? Para projetos futuros não se repetir. Exatamente, ou até você conseguir retomar esse processo que você não conseguiu terminar. Entendeu? Porque às vezes só falta a gente realmente voltar. Só que a gente tem tanto medo de dar errado de novo, de não conseguir de novo, que a gente paralisa. Então não é legal isso. E eu acho que é basicamente isso, assim, né? As pessoas falaram a mesma coisa, mas teve uma pessoa em específico, eu até falei com a Clara, que eu amei o que essa pessoa falou. Ela falou que tudo que é novo traz insegurança, realmente, porque a coisa nova a gente não tem controle daquilo, né? E eu, pelo menos, sou uma pessoa extremamente controladora. Exatamente. A gente não consegue ver o resultado, a gente não consegue ver lá na frente. Então, isso traz insegurança. Mas essa pessoa falou assim, a gente tem medo de errar e de falhar, mas vai com medo mesmo. E, cara, é isso. O medo, ele é uma coisa inerente do ser humano. A gente sempre tem algum medo. Vai com medo e trabalhando esse medo também. Para que ele não te trave ali nos processos pequenos do dia a dia. Exatamente. Mostra pra ele que assim, olha só, você tá aqui na minha vida, mas não vou paralisar por causa de você, entendeu? Vai com ele mesmo, começa com medo, entendeu? Continua com medo, que depois você vai ver que tá até passando, que tá amenizando, entendeu? Que você tá aprendendo a lidar melhor com isso. Um projeto que talvez hoje você não termine, no futuro, próximo, você pode terminar. Exatamente. Quem tem que limitar uma data é você, quem faz o seu projeto é você que sabe os seus limites, você que sabe até onde você pode chegar. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu acho que foi isso, né? Basicamente isso, a gente falou pra caramba. Muito. Eu espero que vocês tenham escutado até aqui. Curtam, compartilham no YouTube, no Instagram. Spotify. A gente vai estar aqui no Spotify, a gente está toda sexta-feira às 21 horas da noite. E domingo no YouTube às 15 horas da tarde, tá bom?
Então, assim, por favor, eu espero que vocês tenham gostado, espero que isso edifique alguma coisa na vida de vocês, que vocês tenham entendido o que a gente quis passar aqui. Porque a gente tem medo, mas a gente tá fazendo isso aqui com medo mesmo. Exatamente, a gente veio Você com não medo. está sozinho. Não foi. Então, assim, se você gostou, você comenta também. Exatamente, a gente dá vai amar nos opiniões. comentários. Por favor, e é isso, gente. Até semana que vem. Beijo!